Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, hoje com a nossa lição número 9. E hoje a gente vai tratar justamente das histórias e as poesias que falam ao coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Sandra Cavalheiro, sou educadora cristã, sou professora de escola bíblica dominical. Bom, eu acredito que você que está me assistindo deva ser também um professor e entrou aqui para ver, né, algumas ideias. E aqui eu vou trazer sim algumas ideias de como você fazer aí a apresentação da sua aula, dinâmicas, uma forma, né, mais criativa de apresentar a lição, e vamos botar todo mundo para trabalhar, hein? Bom, e você que não é professor, é aluno, participa da classe de EBD, mas também gosta, né, de colher mais informações, de aprender, de mergulhar na palavra do Senhor, seja muito bem-vindo também. É um prazer ter você aqui e vamos, né, estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar aí uma visão panorâmica dos livros históricos e dos livros poéticos. Então a gente vai passar aí, vamos ver, ter uma visão, né? Claro que a gente não consegue em pouco tempo ter todas as informações que nós gostaríamos, mas sim, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia aí de como Deus trabalha na história e de que o Senhor não ficou parado na história. Ele faz parte da história. Sim, Ele está aqui na história que você faz parte, que eu faço parte, ativo, trabalhando justamente para culminar naquilo que é o propósito da palavra do Senhor. Amém? Bom, pessoal, dito tudo isso, eu vou pedir a você que, por favor, não deixe de colocar aí, né, de dar sua curtida, aperta aí o dedinho, curte. Se você puder comentar também, dizer que você está gostando, eu vou ficar muito feliz, porque é uma forma de me animar, né, a continuar trazendo aí mais lições da EBD para você, mais ideias, e eu espero estar abençoando a sua vida com mais essa novidade aqui no canal, certo? Bom, e aí então vamos iniciar, né, o nosso tema de hoje, lição número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. E aí o que nós vamos ver primeiramente é o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra lá no Salmo 119, no versículo 107, e diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Nossa verdade prática, os livros históricos e os poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. E nós já sabemos que lá em Romanos 10, 17, a palavra de Deus diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sim, a fé ela é produzida quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, quanto mais eu busco conhecimento, busco de Deus, que Ele me revele a palavra. O Senhor, vendo o nosso coração, Ele revela a palavra dEle, né? Porque nós temos que entrar na presença do Senhor com espírito humilde, com espírito de reverência, com espírito realmente sabendo que Deus é soberano, né? Que Deus se revela, e o prazer dEle é se revelar a nós, né? E é assim que a gente tem que estar na presença do Senhor. Então essa é a nossa verdade prática, a leitura bíblica que nós faremos. A primeira está lá em Deuteronômio 6, e a gente vai ler aí do verso 20 até o 25. Então pega a sua Bíblia e vamos ler juntos, tá? E começa assim: quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temessem ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E ainda Salmo 119,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A nossa palavra-chave, coração. E aí, então, pessoal, nós vamos ter aí uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. Os livros históricos, eles são conhecidos basicamente como uma relação aí entre o povo de Deus e o próprio Deus, assim, uma relação de muitos conflitos. Ou seja, se você observar, a gente vai perceber que o povo, ora, estava muito bem com Deus, né? Estava para cima, estava buscando ao Senhor, adorando o Senhor, obedecendo ao Senhor, e muitas vezes ele caía da graça do Senhor, porque ele desobedecia, porque ele traía Deus, né? Porque ele buscava na idolatria, ou seja, desobedecia aquilo que o Senhor estava sempre colocando, e como nós acabamos de ler aí nos textos que nos foram apresentados. Ou seja, era muito drama, né? Era uma situação assim, um dilema entre eles, né? Porque eles desobedeciam, Deus se afastava, eles ficavam numa situação muito assim de desespero, e eles clamavam, buscavam o Senhor vinha e os ajudava, né? E aí começava tudo de novo. E, na verdade, se a gente for parar para observar, é o que justamente muitas vezes nós vimos, né? Ou nós observamos no nosso próprio relacionamento, né? Com Deus. Muitas vezes, se não for o nosso próprio relacionamento, muitas vezes a gente observa esse relacionamento na vida de algumas pessoas que estão muito bem com o Senhor, amando, adorando, e por vezes acaba caindo dessa graça porque acaba buscando seus próprios caminhos e desobedecendo a palavra do Senhor, aquilo que Ele realmente deseja para que nós possamos ir bem na presença de Deus e naquilo que Ele deseja para nós, né? Então, esse era o relacionamento, né, de Deus com o seu povo, né? E ali a gente observava sempre a graça, a misericórdia, o amor, a paciência de Deus. Então, basicamente, é o que nós vamos observar nos livros históricos. Nos livros que são considerados uma literatura poética e também sapiencial, tem a ver com a sabedoria e a soberania de Deus. Então, é o que nós vamos observar, né? O que aponta para as verdades divinas também nesse estilo de leitura. Então, professores, antes de mais nada, eu gostaria que para você, né, a sugestão que eu te dou é que antes de mais nada, depois que você já fez toda a apresentação aí, que você então entregue a cada aluno um balão, tá? Por quê? Porque você vai fazer uma dinâmica antes de começar qualquer coisa, tá? De fazer qualquer coisa, ou seja, de adentrar ao tema da revista, você vai entregar e você vai fazer a dinâmica sobre a adoração. Eu vou deixar essa dinâmica aqui, tá? E também ao final do vídeo, tá? Então, ao final do vídeo você vai ver. Eu não vou colocar aqui toda a explicação para que a gente não perca muito tempo, ok? E aí você dá uma conferida, porque é muito interessante. São justamente as características de um verdadeiro adorador. E a gente não pode esquecer que a temática dessa lição, um dos objetivos é verdadeiramente buscar adoradores. Desenvolver nos alunos, né, um coração verdadeiramente adorador. E é isso que nós vamos ver. E essa dinâmica foi algo que eu vi assim, que eu achei super interessante, porque traz aí 7 características para você desenvolver. É algo rápido, tá? E bem divertido. E aí, então, o que você vai fazer, né? Você já realizou aí essa dinâmica como, digamos assim, um quebra-gelo, tá? E aí você vai dividir a sua turma em 3. A sua turma ficará responsável, cada um, tá? Cada grupo, por um tópico. O primeiro vai ficar, então, com o tópico as histórias do Antigo Testamento. O outro grupo, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E, por fim, uma mensagem do coração. E aí você pode tranquilamente dividir a sua turma, né? Existem técnicas aí de divisão para que não haja nenhum tipo de injustiça, tá? E aí você pode, inclusive, né,
pedir, normalmente, como eu faço, né? Como são 3 tópicos, então normalmente começo colocando, né, a cada pessoa, né, dando um número, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eles não vão saber do que se trata, tá? Mas aí o que acontece é que quem for o 1, né, quem ficou com o número 1 vai para o 1, quem ficou com o 2 vai para o 2 e o 3 por 3, e aí não existe nenhuma injustiça. Então você vai dar alguns minutos para que eles façam a averiguação do tema, do texto, por quê? Porque ao final desse tempo, você então vai dar para cada um, uma pessoa vai vir à frente para então colocar o resumo daquilo que foi, do que eles como grupo chegaram, né, de acordo ao tema que lhe foi proposto, ok? E aí, cada momento em que a turma for se apresentando, você então vai acrescentando as informações que não estavam, no caso, proposta na própria revista do aluno, ok? E aí você aguarda, porque tem mais ideia. Ao final de cada apresentação, você tem uma outra atividade que você vai fazer com seus alunos. Bem, pessoal, o que eu posso dizer para que a gente possa, assim, mais ou menos se sentir próximo da história, né? E é exatamente isso, a história de Israel. Nós começamos aí com essa história sendo traçada desde Josué. Quem foi Josué? Josué ele era da tribo de Efraim. Ele estava basicamente aí como aquela pessoa que está junto, próximo de Moisés, porque foi assim que Moisés morreu, que Josué então assumiu. Então, às vezes a gente fica pensando, né, que a gente gostaria, né, poxa, eu queria chegar naquela posição, eu queria estar naquela situação, eu queria poder crescer, desenvolver, e às vezes a gente tem aquele desejo e às vezes não faz muita coisa para que aquilo aconteça. No caso, tudo em nossa vida é uma trajetória, né? É uma questão assim de você realmente ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que mostre, né, que é uma pessoa confiável, que é uma pessoa realmente digna. E foi justamente o que Josué fez. Josué, quando houve os 12 líderes, né, de cada tribo que tinha que fazer lá a consideração da terra de Canaã, né, ver como é que estava a terra, ele e Caleb foram os únicos que voltaram dando aí uma narrativa positiva. Josué, ele era um homem que ele realmente era um homem de confiança, um homem ousado, um homem de fé, um homem que estava aí sempre do lado, né, digamos assim, Moisés, o líder, e ele estava em toda essa trajetória de Moisés. Ele foi crescendo, ele tinha essa fome, essa ânsia, esse desejo de crescer e de ouvir e de obedecer a palavra do Senhor. Então Josué foi um jovem quando Moisés estava lá no período em que ele foi, né, buscar as tábuas da lei. Josué era um dos que estavam ali presentes. Ele foi comissionado, por exemplo, como general do exército de Israel, não é coisa pouca, né? Por quê? Porque ele já demonstrava aí essa força, ele já demonstrava assim esse caráter, essa ética, um coração cheio de fé. Então ele era um homem que realmente inspirava as pessoas, né? Ele foi encarregado também, quando jovem, a ser um encarregado do tabernáculo, foi um oficial comandante vitorioso, ou seja, todas essas informações a respeito de Josué, você vai encontrar aí nos livros, né, de Êxodo, Números, Deuteronômio, e justamente, né, ali onde se dá o início, né, que a gente tem ali, como nós estudamos na semana passada, que são os livros da lei, a Torá, né, onde se dá toda a história. E aí os livros históricos, tá? Então a gente dá o primeiro passo com Josué. Bom, então nós começamos aí com o livro de Josué, que assumiu justamente, né, sendo merecedor do cargo ao qual ele possuiu, a partir da morte de Moisés, né? Então foi uma trajetória a qual ele foi construindo e obviamente, né, todas as escolhas que Josué fez, ou seja, ele foi seguindo tudo aquilo que lhe era ensinado da parte de Deus e foi aprendendo tudo isso trabalhando, estando ao lado de Moisés. E aí ele basicamente, digamos assim, é aquele que dá o pontapé inicial, né, desses livros, desses 12 livros. E que livros são esses? Nós começamos então com Josué,
e vamos para Juízes, porque logo mais a gente vai ver toda a história de Juízes, que são juízes que dentro dessa história, como eu comecei, né, como eu falei logo no início, né, dessas quedas e levantadas, né, do povo de Israel, né, que obedecia a Deus e ia bem, e aí logo caía porque desobedecia, porque buscava a sua própria vontade, porque virava as costas para Deus, e aí Deus se compadecia. Então, sempre que Deus se compadecia, um juiz era levantado para poder dar libertação ao povo dos inimigos, né, dos opressores que se encontravam ali ao redor do povo de Israel. E aí o que acontece? Então nós temos Josué, nós temos Juízes, aí nós temos Ruth, e aí nós vemos com aqueles famosos 2 livrinhos, né? Não é fácil assim a gente memorizar, mas se a gente começa a entender a história, fica mais fácil. Então, depois nós temos, né, 1º e 2ª Samuel, 1º e 2ª a Reis, e 1ª e 2ª as Crônicas, porque são as crônicas dos reis. E aí a gente vem com Esdras, Neemias e Esther. E aí então, depois desses livros históricos, a gente tem então os livros de sabedoria e depois vem os proféticos. Basicamente é assim que a gente tem que enxergar o livro, né, do Velho Testamento. E aí o que acontece é que os livros históricos, eles falam sobre a queda de Israel. E os proféticos, ele fala sobre a restauração, sobre a ascensão do povo. Bem, o nome Josué significa Deus é salvação, no hebraico. No grego, o nome tem o significado do nome de Jesus, né, o Josué. Esse autor, na tradição judaica, se diz que Josué é o escritor do livro, né, de Josué, mas com exceção dos últimos livros que foram escritos por outra pessoa, tá? A data desse livro é de aproximadamente 1380 a.C., e o tempo de ação é justamente, né, próximo à morte de Moisés e vai até a morte do próprio Josué. Ou seja, tem aí um tempo de ação total de 24 anos. O verso-chave para esse livro é: Moisés, meu servo, é morto. Bem, o verso-chave deste livro de Josué, você vai encontrar no capítulo 1, no versículo 2, que diz assim, eu vou ler o 1 e o 2, que diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, ou seja, Deus falando com Josué. Então foi o próprio Deus que chamou Josué e disse: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja que coisa interessante, né? Porque Deus poderia ter chamado qualquer pessoa, mas Deus, ele conhece os corações. E foi justamente a Josué que ele incumbiu dessa responsabilidade. Praticamente assumiu a posição de Moisés, o servo do Senhor. Né? Por quê? Porque Deus conhecia os passos, porque Deus conhecia o coração. Deus sabia quem era Josué e deu essa missão a ele. E não foi uma missão fácil. Enquanto Deus deu a Josué e a todo o povo essa terra, ele teria que conquistá-la. E não foi uma conquista fácil. Pelo que nós vimos ou lemos em todos esses livros históricos, foram muitas lutas. Porque, como eu coloquei para vocês a princípio, havia muitos inimigos, muitos povos, que quando eles estavam no Egito, né, naquele período de 400 anos, ou seja, os povos invadiram, né? Os povos conheciam a terra e os povos tomaram posse da terra, mas a posse não era, a terra não era deles. Deus deu ao povo de Israel, só que eles teriam que conquistar. E muitas vezes Deus também nos dá coisa, mas nós precisamos conquistar, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente pensa que se Deus deu, então tipo assim, tem que vir até nós, né? É algo que tem que ser entregue de bandeja. Não. Deus nos dá e Deus nos dá possibilidades, ferramentas, força, né? Para que a gente possa conquistar aquilo que já é nosso de direito, dado pelas mãos de Deus. Agora, o que a gente não pode é receber nada que não tenha sido dado pelas mãos do Senhor. Então, foi isso que Josué fez, mas foi, como eu disse, muitas lutas. Por quê? Porque, de certa forma, o povo, ele era influenciado. Quando Deus falava,
muitas vezes, né, vocês tomem a posse dessa terra e destruam, e coloca fora todo esse povo que não me conhece. Só que o povo de Israel ficava com pena e acabava abraçando aquele povo que mais tarde viria a ser uma armadilha para eles próprios. Ou seja, o que a gente percebe na história é que muitas e muitas vezes o povo se dá mal porque não obedece e não segue aquilo que Deus, que é aquele que conhece o amanhã, que conhece o futuro, que tem uma visão mais ampla, sabe que a coisa não é bem ou tão simples quanto a gente imagina. Então, o que ocorre é que o povo, né, convivendo com, digamos assim, com o inimigo, né, porque eles se tornavam escravos do povo de Israel. Eram aqueles que iam ser os servidores, o que fariam aquilo que eles mandassem. Só que esse povo também ia crescendo, né? E por mais que você não queira, aquela influência acaba sendo a influência que adentra a comunidade israelita, né? São relacionamentos que se formam, famílias que vão se formando, e a gente vai vendo isso na história de todos esses livros que eu acabei de editar aqui, que são os conhecidos como livros históricos, né? Os próprios livros proféticos, se você for ver algumas das histórias íntimas de algumas pessoas, né? Algumas histórias específicas, a gente vai ver justamente como se deu esses conchavos, né? Esses relacionamentos, essas influências de outros povos com o povo israelita. Tudo a ver com a questão da idolatria, por exemplo, né? Que era algo muito forte, a qual Deus jamais aceitaria, que é adorar outros deuses. E eles estão ali convivendo com povos que tinham seus próprios deuses. Então, se uma família se unia a uma família que era uma família não israelita, ou seja, aquele Deus vinha, né, para aquele relacionamento, para aquele círculo familiar, e ali adentrava o pecado. Um exemplo disso era o povo cananeu. O povo cananeu, ele era tido como um povo idólatra, um povo qual os próprios deuses eram deuses sanguinários, cruéis, eram promíscuos, os sacerdotes eram homossexuais, então era o que você via ali no meio do próprio povo religioso do povo cananeu, né? A questão da homossexualidade, do sodomismo, da prostituição, era algo que era comum da parte deles, e para piorar ainda a situação, havia os sacrifícios de crianças, todos em oferenda ou em sacrifício ao Deus dos cananeus. Então era com esse povo, um exemplo, né? Era com esse povo que os israelitas estavam convivendo. Então, por um lado, eles tinham todo o conhecimento, né? Todo o ensinamento do Deus que é imutável, do Deus que é o Criador de toda a terra, de toda a criatura, né? O Deus que é o único, e aí você tinha do lado de cá deuses, né? Ou povos como os cananeus, que tinham cada um seus deuses que se assemelhavam muito a esses deuses, que eram os deuses dos cananeus. E aí você com certeza vai recordar do livro, por exemplo, de Elias, né? O profeta Elias, Eliseu, e no caso ali também aquela participação de Elias quando está tendo uma batalha, digamos assim, uma batalha com os profetas de Baal, né? Que é justamente aqueles 400 profetas de Baal contra Elias e o Deus Todo-Poderoso, qual a gente sabe que eles ficaram lá, né, por muito tempo, fazendo com que Baal, o Deus que não é verdadeiro, né, o Deus que é só na mente deles mesmo, e que passaram um bom tempo ali e fizeram tudo o que fizeram e se martirizaram e gritaram e espernearam e nada aconteceu. E vem Elias, né, ora ao Deus Criador, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a criatura, o Deus imutável, o Deus real, o Deus onisciente, onipresente, o Deus que é imutável, o Deus que é soberano, e ali ele ainda coloca mais água, né? E simplesmente numa oração vem o fogo do céu e consome todo aquele holocausto, né? Todo aquele sacrifício.
E ali a demonstração do Deus Baal, que não era nada, e do Deus que é tudo, né? E que faz e que tem o controle de todas as coisas. Só como um exemplo mesmo, para a gente ver com quem que os israelitas estão lidando. Bem, a gente sabe que nesse período, né, Josué, ele sempre estava trazendo o povo à realidade, trazendo, ensinando, mostrando, incentivando, animando o povo a que não deixasse o Senhor. Só que Josué veio a falecer, né? E aí é quando a gente, com o final do livro de Josué, a gente então começa com a era dos juízes. E aí o que acontece? Quando Josué está para morrer, a gente vê lá no capítulo 24, no verso 16, ele justamente, né, antes ele comentando com o povo, e a resposta do povo para com Josué. E a gente vê assim, olha, então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. E isso em resposta àquilo que Josué tanto comentava com eles: fiquem firmes, não desistam, não deem as costas ao nosso Deus, né? E aí o povo, ele realmente chega a essa conclusão com essa resposta. E ainda diz lá no verso 17, porque o Senhor, eles dizendo, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Ou seja, eles tinham o reconhecimento de que Deus era real, de que Deus foi quem fez aquelas maravilhas, de que era Deus quem guardava ele dos povos, né, desse que eu acabei de falar. Ou seja, eles estavam convivendo com todo aquele mal, mas nada aproximava, nada chegava, porque Deus era quem guardava. Da mesma forma, é Deus quem guarda você, é Deus quem me guarda, é Deus quem tem, né, porque nós estamos vivendo numa geração realmente corrupta, numa geração que assemelha-se muito a essa que nós estamos estudando aqui, em relação aos livros, né, históricos, né, a história de Israel. Por quê? Porque era um povo que verdadeiramente, por mais que eles tivessem prometido a Josué, e por um bom tempo eles foram fiéis. Lá no último versículo, a gente vê assim, no versículo 31, a gente vê assim, olha: serviu, pois, Israel, né, o povo, né, Israel, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor. Que coisa linda, né, pessoal? Por quê? Porque eles respeitavam a Josué. Josué era uma figura forte. Olha a importância da liderança, né? A liderança que ama a Deus, a liderança que busca a Deus, que respeita, que obedece. Quer dizer, o povo está ali observando, seguindo um exemplo. Tanto que após a morte de Josué, eles continuaram ainda por um bom tempo, e ainda aqueles anciãos que também tinham a mesma visão de Josué. Então a liderança, uma liderança forte, quando eu falo uma liderança forte, é uma liderança que ama o Senhor, que obedece ao Senhor, que reconhece o Senhor nos seus passos. Era essa liderança que a gente via em Josué. E aí é quando começa, né? Porque os anciãos fatalmente, né, morreram todos. Começa então essa era dos juízes, quando eu falei para vocês. O povo não tinha um rei, o povo não tinha uma liderança, uma relação de liderança, né, forte, que amasse a Deus, que reconhecesse Deus em seu caminho, para que eles pudessem estar ali, olha, pautando, seguindo o exemplo. Então o que ocorre? Quando Deus não existe, quando Deus não está, o povo acaba se corrompendo, e ali foi um declínio espiritual do povo israelita. Foi justamente, como eu falei, né, um pouquinho antes para vocês, assim, dando, né, uma geral, dizendo que por esse motivo, esse declínio espiritual, essas dezenas de queda do povo, suscitou vários juízes que iam se levantando e tentando ajudar o povo, tentando levantar o povo não tinha rei. Foi justamente, né, quando nós vimos a oração, o pedido deles, né, a Deus, pelo desejo de um rei. Na verdade, Deus não era o interesse que
de Deus que o povo tivesse um rei. Deus queria ser esse rei. Deus queria ser aquele que estava à frente deles, que eles obedeceriam sempre, que eles seguiriam esse comando. Mas eles queriam alguém que eles pudessem ver, que eles pudessem seguir. Né? Esse desejo do homem, que o homem não consegue imaginar um Deus que a gente, né, não consegue tocar. O homem não consegue ver além dos olhos, né? Ele não consegue enxergar pela fé. E nós precisamos agradecer muito a Deus quando os nossos olhos espirituais eles são abertos. Inclusive tem até uma dinâmica também, que eu vou deixar aqui, essa dinâmica que fala sobre os olhos espirituais, sobre a fé, né? Como é esse andar pela fé. É a importância de se andar pela fé, e quando nós andamos pela fé, quando nós não percebemos Deus, mas Deus está ali, Deus está atuando, Deus está agindo, como Deus agia no tempo de Josué, né? Como Deus agiu no tempo de Moisés, né? E toda a lei, né? Que é a Torá, que é o Pentateuco, 5 livros antes de Josué, o qual a gente chega aqui em Juízes, quando eles começam então a pedir, né, a Deus, através que a gente vai aí até Samuel, que é quando Samuel então levanta, ou Deus levanta, e Samuel unge a Saul, que é o primeiro rei do povo israelita, né? Um rei. Não era bem assim, ele foi um rei, ele não tinha esse intuito, ele não tinha no coração desejo de ser um rei. Se você for estudar a história aí do rei Saul, você vai ver que antes mesmo, né? Ele até se escondeu, né? Eu tenho um texto que fala sobre a questão de Saul se escondendo. E é Deus quem diz, olha, ele está escondido. Ou seja, foi uma dificuldade, né? Mas, ao fim, ele assumiu aí o seu papel, mas, infelizmente, não foi um rei ao qual o povo realmente necessitava. Não foi aquele líder que estava à altura, né? Embora, assim, à altura, digamos assim, à altura de Deus, né? Não era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, como a gente vê mais adiante com o rei Davi, mas não é isso que nós vamos falar, é só para você ter aí uma noção, né, dos ocorridos, né? E aí, como eu já falei, né, esse declínio espiritual é o que fez suscitar vários juízes até chegarmos aí a graça, a misericórdia de Deus, que estava sempre vindo em socorro do povo. Bem, o livro de Juízes não se tem assim asseguradamente, né, não se sabe quem foi o autor desse livro. Tem-se uma ideia, crê-se que foi Samuel, tá? O tempo, a data de escrita do livro de Juízes foi 1000 anos antes de Cristo. Foi quando se iniciou aí a escrita. O tempo de ação foi desde a morte de Josué, né, quando começou aí Juízes, e foi até o período de Samuel. O verso-chave, né, o verso-chave do livro de Josué, ou do livro de Juízes, a gente vai ver lá em Juízes 17, 6, e a gente vai ver também no capítulo 21 e verso 25, que é o mesmo, né, a mesma escrita, basicamente, né, o mesmo conteúdo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. No capítulo 21, no verso 25, também a gente lê o mesmo texto, né? Ou seja, não havia rei, o povo não tinha noção de relacionamento com Deus, de presença de Deus, então cada um fazia o que bem queria e o que bem entendia. É isso que a gente vê no livro de Juízes, e esse é o texto-chave, e o tema do livro que a gente vê é opressão e livramento. É justamente o povo, né, o sofrimento do povo, o pecado do povo sendo como um lamaçal mesmo que envolvia ele, e ao mesmo tempo os gritos, né, o pedido de socorro, quando Deus então suscitava os juízes que viessem em ajuda ao povo, né? Bem, após o período dos juízes, a gente então entra, né, a questão da transição para a monarquia. Com a história dos reis, o que a gente observa é que Deus ele não está muito satisfeito, né? Não está, por quê? Porque o povo que desejava, que queria tanto um rei, que acreditava que pudesse ser melhor, né? Que faria o que era melhor aos olhos do próprio Deus, tendo um rei, acabou falhando, né? O povo acabou, como eu falei, se envolvendo com os povos que estavam ao seu redor,
e acabaram seguindo preceitos que não condiziam com aquilo que era o caráter de Deus, o caráter divino. Então, o povo se envolveu com a idolatria, com a injustiça social, com a violência, com o sincretismo religioso, com a imoralidade sexual, com tantas outras coisas que não tinha relação com aquilo que Deus havia ensinado ou vinha ensinado todo esse tempo, ao qual o povo de Israel sabia muito bem e tinha visto com seus próprios olhos os tantos momentos ao qual Deus veio em sua ajuda, ao qual Deus respondeu, ao qual Deus livrou. Ou seja, Deus ele não estava se agradando da atitude do povo como um todo, né? Havia os reis, mas os reis não estavam dando conta daquilo que era a sua responsabilidade nessa posição, né, de reino, de estar reinando sobre o povo com a ajuda de Deus, com as orientações de Deus, porque eles sabiam quais eram os profetas, os preceitos de Deus, né, que seria justamente reinar com justiça, com retidão, com fidelidade ao Senhor. E tudo isso não foi observado, ou seja, o primeiro rei acabou fracassando e assim os demais reis que vieram, uns mais, outros menos, mas no total todos falharam. E aí a gente vê sempre na Bíblia a expressão: fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então é isso que nós vemos, né, lemos todo o tempo, e por esse motivo, né, a mão de Deus pesou sobre eles e o povo, né, acabou sendo foram levados para o exílio, né? Uma curiosidade dos livros de Samuel, Reis e Crônicas é que no hebraico eles são um livro, tá? Esses três, Samuel, Reis e Crônicas, são um no hebraico. Agora, eles foram divididos, por quê? Porque no grego se há mais letras, então sendo necessário para cada um 2 rolos. Então, por esse motivo que ficou 1, 2, 1, 2, 1, 2, entendeu? Então, é bem interessante, né? Só como uma curiosidade mesmo. Em 1 Reis 11, veja o que se diz a respeito de Salomão, né? Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, 1000 mulheres, né? E suas mulheres lhes perverteram o coração. E sendo já velho, suas mulheres lhes perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Veja a história de Salomão, né? Muita gente não tem o conhecimento da história de Salomão, porque se apega somente às coisas positivas. Mas veja que aqui a palavra está dizendo, né, Deus informando: não se casem, elas vão perverter o coração de vocês. Mas mesmo assim entrou aqui e saiu aqui, ou seja, não fez nenhum tipo de efeito, né, no coração de Salomão. E muitas vezes nós também não somos assim. Deus muitas vezes não fala ao nosso coração: não faça isso, por causa disso, disso e disso. E ainda nos diz, né? Não faça por causa disso, disso e disso. E mesmo assim, a gente acaba seguindo um caminho, e mesmo assim a gente acaba seguindo o caminho da desobediência, né? E acaba sofrendo as consequências do nosso pecado, ao qual Deus nos informou: não façam. E foi justamente o que Salomão fez. Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu a posição, né, do reinado, mas logo, porque o que ocorre é o seguinte: como Salomão acabou se corrompendo
pelas várias mulheres que ele possuía, ele, para dar uma resposta, né, para sustentar os caprichos dessas mulheres e os seus próprios deuses, ele precisou aumentar os impostos, né? Então, ou seja, necessitava o quê? Mais luxo, mais riqueza, mais dinheiro, mais formas de responder aos caprichos das suas esposas, né? E assim sendo, acabou corrompendo-se e pecando contra Deus. Roboão, quando assumiu a posição, aumentou mais ainda esses impostos, foi quando o reino acabou se dividindo. E aí nós temos o reino do sul e o reino do norte, né? O sul ficando com Judá e o reino do norte ficando com Israel. E assim foi que se deu esse rompimento. Claro, a mão de Deus pesou sobre eles e aí, obviamente, eles sofreram as consequências, né? E sempre é assim. Nós não podemos esquecer que nós sofremos as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Quando nós desobedecemos ao Senhor, as coisas não ficam assim, sabe? As mil maravilhas. Como se Deus... Isso é maravilhoso, né? Porque, na verdade, às vezes as pessoas pensam que Deus não existe, mas Deus existe. Agora, a gente tem que saber o seguinte, que nem todo peso da mão de Deus sobre uma pessoa tem a ver com pecado, né? E isso a gente vai ver mais à frente, né? Quando a gente vai tratar dos livros de sabedoria, né? E os livros poéticos. Então, veja que no caso aqui dos livros históricos, sim, o pecado do povo de Israel acabou vindo contra eles. Em vários momentos em que aqueles povos que estavam ao redor culminaram, né, em levá-los cativos, né? E a gente sabe do cativeiro que durou 70 anos com o povo israelita. Agora, a grande maravilha disso tudo a gente sabe muito bem, né, que Deus ele é justo, que ele é fiel, que ele é verdadeiro, e Deus ele age na história, né? Ao mesmo tempo que Deus ele castiga, ele vem com a misericórdia e com a justiça. E assim foi com o povo israelita, né? Eles sofriam, mas Deus vinha com seu coração amoroso e com sua misericórdia e graça, acabava resgatando e restaurando esse povo, né? Um povo teimoso, um povo desobediente, mas um povo ao qual Deus ama e ama até hoje na história, quando culminamos, né, com a vinda de Jesus Cristo, que é digamos assim, um exemplo da graça e da misericórdia de Deus com toda a humanidade. Bom, pessoal, e aí nós então entramos com os livros poéticos, né? E aí são eles, né, os livros, né, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. E interessante que Eclesiastes ele foi todo escrito em prosa, né? Nós temos aí o estilo literário, que é a prosa e a poesia. A prosa é justamente essa forma, né, a qual nós falamos. E o interessante também aqui que eu quero comentar com você é a questão do Eclesiastes. Eclesiastes, ele é reconhecido como o livro mais azedo da Bíblia, né? Tem até o escritor que é o Ed Renekiewicz, que tem esse livro, o Eclesiastes, e é justamente escrito por Salomão, e acha-se que naquele período, né, daquele momento mais difícil ao qual Salomão estava vivendo, foi o período em que ele escreveu esse livro de Eclesiastes. Então, é mais uma curiosidade aí. Bem, pessoal, eu tenho que fazer para vocês aí algumas observações a respeito dos livros poéticos. Por quê? Porque os livros poéticos, eles não são considerados para todos como livros poéticos. Então, por exemplo, para os judeus, no Antigo Testamento, esses 5 livros que eu comentei para vocês, tá, são considerados poéticos. Inclusive, para alguns estudiosos, o livro Lamentações de Jeremias também entra nesse quadro, né, nessa disposição. Mas já no cânon hebraico tradicional, apenas esses 3 livros, tá, Jó, Salmos e Provérbios, que são considerados poesia. E Eclesiastes e Cantares são considerados os rolos, e que são lidos, esses 2 livros, anualmente em 5 festas, as quais os judeus eles têm, né, o costume
de fazer, né, de realizar, que são 5 festas judaicas sagradas, né? Então, Eclesiastes e Cantares são lidos, os rolos, é assim que se chama. Os 3 livros, Eclesiastes, Provérbios e Jó, a gente vai ver aí algumas especificações, né? No caso aí de Eclesiastes, né? Se a gente for observar, a frase-chave em todo o livro é justamente a frase: é tudo vaidade, que tem a ver com a efemeridade da vida, não esquecendo o seu escritor Salomão, o momento ao qual ele se encontrava, né? E essa visão de que no final das contas tudo, né? Cada coisa tem o seu momento, cada coisa tem o seu tempo, as coisas vão passar. É um livro, né, que tem a ver com a sabedoria, e é um livro de sabedoria, né, conhecido, reconhecido como um livro sapiencial, né, como se diz. E no final de tudo é o reconhecimento, né, ao qual ele chega a essa conclusão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Já Provérbios, ele vem com a questão de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser uma pessoa sábia? Então teme ao Senhor, busca ao Senhor, observa os seus ensinamentos. E se a gente for observar, né, anteriormente, o que a gente viu é justamente isso, né? Se você quer ser uma pessoa sábia, observe a palavra do Senhor, tema ao Senhor, siga os seus princípios, né? Observe. Foi justamente o que os judeus não fizeram, né? O povo israelita, todo o tempo da história, a gente vê pessoas que sabem com quem estão lidando, têm visto as coisas que Deus tem feito, Deus tem falado através daqueles homens, e a gente não pode esquecer que toda a Bíblia, todos os livros, né, toda a história são histórias inspiradas por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus. São homens que foram usados, né, para poder, nessa história, né, revelar a graça, o amor, a justiça e a misericórdia do Senhor. Então a gente não pode esquecer disso. Então, sabedoria tem a ver com temer a Deus, né? Seguir a Deus, obedecer a Deus. Não é temor, eu estou morrendo de medo, eu tenho medo de Deus. Não. Deus não quer que você faça nada porque você teme a Ele, porque você tem medo, né? A palavra não é medo. Esse temor que a gente ouve é a questão do respeito, do reconhecimento, da soberania de Deus, né? De quem é o Senhor. Deus é rei, Deus é criador, Deus é aquele que tem, né, que ocupa o seu trono na história, no mundo, né? Deus, ele ocupa a sua posição, né? Deus, ele é tudo, não tem um outro Deus, não existe um outro nome. Então, quando pensamos em seguir os princípios da palavra de Deus, é nesse momento em que nós estamos numa posição de sabedoria. E aí a gente lê na passagem muito famosa lá, né, que diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será honrada. Então, a importância de se temer ao Senhor. A gente, né, tá vendo aqui a mulher, mas é qualquer pessoa, né? Se você teme ao Senhor, essa pessoa sim, você será honrado, você será louvado, né? Você com certeza vai colher boas coisas na sua vida, né? A gente tem que lembrar, né, como a gente viu em Eclesiastes, que tudo isso é passageiro, que tudo isso tem o seu tempo, tem o seu momento, que nada é para sempre, né? E que a gente está aqui, mas é um período de tempo. Por mais que você viva 100 anos, 110 anos de vida, a vida ainda não é todo o tempo, né? Aqui a gente não tem que considerar esse tempo como um tempo eterno. Esse tempo é um tempo passageiro, é um tempo efêmero, é um tempo que vai, né? Ele vai passar, não tem jeito, é para todas as pessoas. E muitas vezes a gente se apega à vida com tanta força, como se eu fosse ficar aqui para sempre. E eu não vou ficar aqui para sempre. Porque eu não vou ficar aqui para sempre, é que eu preciso pensar em como fazer coisas que me levem a um outro
outro nível, né? A um outro tempo, a um outro patamar, a um patamar ou a um outro nível que seja espiritual. Não é aqui, nessa vida física, né? A qual eu pego, a qual eu toco, a qual eu vejo. Essa vida é importante, sim, eu devo valorizar, eu devo realmente ter o melhor tipo e estilo de vida que eu puder, mas sempre considerando os princípios de Deus na minha vida, sempre considerando a palavra de Deus na minha vida, sempre considerando o temor, né? A sabedoria, sabendo que aqui é passageiro, isso vai acabar, mas cedo ou mais tarde isso vai acabar, a minha vida vai passar, né? E a gente precisa ter uma sabedoria, um entendimento, uma consciência a respeito disso. Isso é sabedoria, né? Bom, aí a gente vai para o livro de Jó. Jó, a questão do tema do livro de Jó já é mais uma questão do sofrimento, né? A gente fala em Jó, a gente lembra de sofrimento, de dor, né? Aí vem aquela frase, né, que as pessoas falam, né? A paciência de Jó, né? Porque Jó sofreu e foi aquele homem paciente, né? Muita gente fica naquela dúvida, né? Jó existiu? Jó não existiu? Jó foi real? Jó é uma história? Jó foi real. Agora, Jó, os estudiosos, né? A questão, né, da gente ver Jó, né? Aí vem Salmos, Provérbios, né? Não é nessa posição na Bíblia. Deduz-se que Jó foi bem no período mesmo, lá do início, né? Lá do Pentateuco mesmo, né? Daqueles livros iniciais. Então essa é a ideia de quando Jó existiu, de quando a história se deu. Muitas pessoas também pensam na questão do pecado e sempre fazendo uma comparação com Jó, né? Quando alguém está sofrendo, é porque essa pessoa está em pecado. E se você for, né, com os olhos mais apurados, você vai perceber que essa não é a verdade, não é a realidade. Quando uma pessoa está sofrendo, isso não tem nada que ver com o pecado, né? Ou seja, eu não tenho que juntar uma coisa a outra, né? Café com leite é isso, né? Pão com manteiga é isso, não tem como dissociar. Não é assim que a gente precisa enxergar o livro de Jó. Inclusive lá no capítulo 1, logo no início, a gente lê assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era como? Ele era íntegro, ele era reto, e além disso ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que coisa interessante, né? Um homem que tinha todas essas qualidades e mesmo assim passou e sofreu todo esse sofrimento que nós já conhecemos, não é verdade? Então, uma coisa não está ligada à outra, né? Mas foi através de toda essa luta com a qual ele viveu e toda essa, inclusive surgiram os amigos, né, de Jó, que quiseram realmente colocar diante dele. E às vezes a gente também tem esses amigos, né, que acabam apontando, colocando um peso sobre nós, mas mesmo assim Jó foi fiel ao Senhor. Ele começou nessa conversa, nesse diálogo com Deus, e você vai ver toda a história, um diálogo. A própria mulher de Jó chega para ele e fala, né, que Deus é esse, né? Nega esse Deus, né? Nega e morre. E nem assim ele não deu ouvidos a essa palavra. Por todo o sofrimento que ele estava sofrendo, passando, vivendo, né? Ele não deu ouvidos. Ele foi um homem verdadeiramente temente ao Senhor, um homem realmente que amava, que se desviava do mal. E aí a gente vê que todo esse diálogo, ao final do livro, né, você vê como Deus, né, que ele foi perdendo tudo. Ele perdeu os bens dele, ele perdeu os filhos, ele perdeu os animais, ele perdeu tudo. E ao final, você vê como a justiça de Deus. Então, está passando dor, está passando sofrimento, está passando dificuldade, né? Não desanime, não desista. Siga firme. Olha, Jó é um exemplo disso, né? Porque ao final de tudo, Jó, com toda a fidelidade dele, com toda a confiança, a fé que ele tinha no Senhor, e a palavra de Deus diz lá em Hebreus, né? Quando nós não agimos com fé, a alma de Deus não se compraz, não se alegra em nós. Mas a fé é aquilo que move o coração de Deus. E Jó teve isso. Claro, né? No final, Deus recompensou ele 2 vezes mais com aquilo que ele tinha.
né? Eu não vou ler, mas dá uma lida aí e veja que livro maravilhoso e extraordinário e como nos anima e nos dá esperança. Por mais difícil que esteja a situação, não desista. É isso que eu digo a você. Não desista. Siga firme, porque Deus é fiel e Deus vai te abençoar. Amém? E aí a gente vai caminhar, né, para o livro de Salmos e Cantares de Salomão. Salmos significa louvor. E a mensagem principal do livro é justamente louvor, adoração, oração, né? Nos mostra assim como eu devo servir ao Senhor. Tanto que a mensagem principal do livro de Salmos, que também fala a respeito, né, do Messias, a gente vai encontrar lá no Salmo 29, no verso 2, que diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então, qual o meu relacionamento? Como ter esse relacionamento com Deus, né? Através do louvor, da adoração, da oração. Então, basicamente é isso. Ou seja, um livro de instrução, né? Ele nos ensina como me relacionar com o Senhor. Já o livro de Cantares nos mostra a respeito de um relacionamento entre o homem e a mulher, né? O compromisso, a intimidade, o amor ao qual um deve ter para com o outro, né? Esse comprometimento, esse relacionamento amoroso, o homem e a mulher, o homem com a sua esposa. E aí você caminhando no livro de Cantares, né, Cânticos, você vai encontrar muitas dessas falas, né, do homem falando para a esposa, da esposa falando com o noivo, né, noivo, a noiva. E aí o versículo-chave você vai encontrar lá no capítulo 6, no verso 3, no verso 3 que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Esse aí, no caso, é o versículo-chave. Bem, o livro de Salmos, né, não tem assim uma autoria. Por quê? Porque na verdade ele é muito conhecido como Salmos de Davi. Por quê? Porque Davi compôs a maior parte de salmos, né? Os 73 salmos foram de Davi, mas existe pela tradição judaica mais 12 autores dos salmos. Normalmente os salmos não diz, né, de quem é o seu autor, mas nós temos aí alguns autores que você, né, quando vai ler o salmo, você sempre, né, tem ali a identificação. Mas existem, por exemplo, no livro de Salmos, mais 48 salmos que são anônimos, não se sabe quem são, né, os seus escritores. Mas a gente vê aí, a gente sabe que Zacarias, Jeremias, Esdras, Ageu, Moisés foram alguns, né, dos que escreveram os livros e outros, né? Já Cantares, né, voltando aqui, a gente sabe que foi Salomão. Mas, por exemplo, é um livro também que retrata a questão, não somente, né, para alguns estudiosos, não somente essa questão do homem com a mulher, mas também a questão de Deus com a sua igreja, né? E há também aqueles que ainda existe assim um tabu muito grande quando se trata do livro de Cantares. Muitas pessoas, inclusive, nunca nem leram, né? Não tiveram assim aquela curiosidade ou a coragem. Mas é um livro poético, um livro muito bonito, um livro que realmente expressa o amor de um homem por uma mulher. Veja bem, o livro de Cantares, ele é um livro tão importante para o povo judeu. Por quê? Porque alegoricamente ele é um livro que ele é considerado sagrado, tanto que a festa mais sagrada para os judeus, que era a Páscoa, esse livro de Cantares, ao qual às vezes a gente não dá muita importância, ele era lido anualmente, né? Todo ano na festa da Páscoa, o livro de Cantares é lido. Por quê? Porque justamente relata essa relação, né? Uma relação verdadeira, uma relação sincera, uma relação de amor puro, né, entre essas duas pessoas. Há uma sinceridade, ou seja, há uma beleza tão grande, né, no relato desse livro, que os judeus, né, por ver esse relacionamento amoroso, é que vem daí essa alegoria, e esse livro passa a ser essa ideia sagrada, a ponto de ter que ser lido, né, na festa da Páscoa, justamente porque denota esse amor puro, verdadeiro, né, entre Deus e o homem. Então é uma alegoria, essa visão do relacionamento de Deus e o homem, né? Esse amor puro e
verdadeiro, sincero, que é relatado no livro de Cantares, ao qual muita gente teme, né, a leitura do livro, mas é um livro muito bonito e realmente é animador, dá realmente, deveria haver esse interesse. Então essa, né, é a visão que os judeus têm do livro de Cantares, que é uma visão muito bonita, na verdade. E aí só gostaria de destacar para você aqui a respeito dos livros históricos, proféticos e os salmos, tá? É que nos livros históricos Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos Deus fala ao homem. E nos salmos é o homem que fala com Deus. E aí, finalizando, né, a gente tem que pensar que os livros poéticos e os livros de sabedoria expressam de uma forma bonita, de uma forma simples e prática a verdade e a sabedoria a respeito de Deus. Bem, nosso terceiro e último tópico é a respeito da uma mensagem ao coração, né? E aí a gente tem o nosso primeiro tópico, que é uma mensagem de soberania. Seria maravilhoso se a gente pudesse estar aqui, né, com mais tempo para esmiuçar mais. Infelizmente o nosso tempo é muito pouco, né, muito corrido. E aqui a gente vê a respeito da soberania. Às vezes nós ficamos com o coração, né, temerosos, apreensivos, né? Mas se a gente observar toda a história, né, cada passo que Deus deu, como Deus esteve com Moisés, como a partir, né, do falecimento de Moisés, Deus já tinha um plano que era passar para Josué, de Josué vieram os juízes, os reis, e como Deus está caminhando em toda essa história, por mais que os homens, né, não permaneçam, mas Deus permanece. E é isso que a gente não pode esquecer, a soberania de Deus. É isso que a gente observa em toda a história, que Deus é um Deus atuante, é um Deus que está aí na criação, é um Deus que está aí sempre ditando, mostrando, ensinando, né, os homens a como que eles devem caminhar, como que eles devem se portar, né, como que eles devem agir, né, na obediência, né, como que ele deve despertar nele esse desejo realmente, né, de sabedoria, né, de temer ao Senhor, né? A sabedoria é justamente esse temer a Deus, né, esse obedecer, esse seguir ao Senhor, esse confiar na sua palavra, confiar naquilo que Deus dita, naquilo que Deus ensina, naquilo que Deus aponta. É isso que a gente tem vindo, caminhando, né? Tem vindo caminhando nessa nossa caminhada até aqui, e a gente vê como o Senhor tem trabalhado na vida do homem. Como o Salmo 24:1 diz, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam, né? Deus possui todas as coisas. Não devemos desesperar, mas confiar no Senhor. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, que é uma mensagem de sabedoria. E aí a gente já sabe, né, que a sabedoria está em obedecer a Deus, em seguir os seus preceitos. Ou seja, é aprender a tomar as decisões corretas, a fazer, né, algo que nos é apresentado e saber para onde, o que eu escolho. Isso aqui diz que não é agradável a Deus, isso aqui não é certo, mas isso aqui sim é. Então é essa prudência, né? É saber que ninguém é inocente. Todos nós sabemos o que realmente devemos saber, para onde realmente devemos seguir. Esse caminho, é aquele caminho, né? Todos nós somos responsáveis por nossas ações, por nossas atitudes. Deus, ele não nos deixa simplesmente, sabe, ao léu. Deus não nos deixa simplesmente fazendo o que nós queremos porque nós somos inocentes e não sabemos o que fazer. Não, o Senhor nos mostra, o Senhor nos aponta, e nós temos a palavra de Deus, que é disponível para qualquer pessoa, para quem quiser. Ninguém é inocente, porque o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos mostra, nos aponta, nos diz o que eu devo fazer, aonde eu devo, né, buscar o conhecimento. A palavra de Deus é fonte de conhecimento. Então, aquela pessoa que confia em si próprio e não confia na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, essa pessoa não está sendo sábia. Em Provérbios, nós vimos aí, ou nós lemos várias mensagens, né, várias palavras que nos diz como nós devemos agir, né, como nós devemos agir com o nosso próximo, como nós, como jovens, né, como nós devemos nos portar,
como a mulher deve se portar, né? Como deve ser no relacionamento. Ou seja, são tantas especificações, são tantas coisas que nos apontam o caminho certo, né? Como andar em retidão, como andar com ética, como andar com sabedoria, como se portar de forma correta. Ou seja, não tem como a gente se desculpar e dizer, olha, eu não sabia. Enfim, a palavra do Senhor é rica e nos ensina como caminhar, como proceder. A mensagem bíblica, ela nos leva, né, a realmente, a partir do meu amor por Deus, a viver uma vida com integridade, a viver uma vida de pureza, que a gente presenciou no livro de Jó, na verdade, não é um motivo, né, da pessoa estar sofrendo, né, um motivo de sofrimento, um sofrimento tão grandioso o qual Jó presenciou, né, até a ponto de, num momento, sentir que Deus não estava ali. E quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Vivenciamos momentos em que nós percebemos, nós perguntamos, onde está Deus? Cadê Deus? Será que Deus não está vendo? Né? E tantas coisas que entram na nossa cabeça. Agora, o que é que nós temos permitido entrar na nossa mente? O que é que nós temos permitido permear a nossa mente? Existe um ditado que diz, né, que os pássaros podem sobrevoar a nossa cabeça, agora eles não podem fazer ninhos. Os pensamentos ruins, eles vão vir, né, as dificuldades, as palavras negativas, mas a gente não pode permitir que elas, sabe, se apossem do nosso cérebro, do nosso conhecimento, do nosso intelecto, daquilo que a gente conhece da palavra de Deus, aquilo que a gente conhece de Deus. Não somente aquilo que está aqui na palavra, mas aquilo que Deus já fez na minha própria vida, aquilo que Ele tem feito. Então é um desafio para nós, né? Que é que eu vou, ou pelo que eu vou ditar o meu caminhar, pelo que eu vou ditar a minha vida, né? Eu vou confiar em quê? Então esse é o desafio para você, né? Esse é o desafio que a palavra de Deus nos coloca. Jó não teve desculpa. Jó fez o que tinha que fazer. Jó fez aquilo que era reto. Desde o início do livro, quando diz que ele era um homem reto e ele se desviava do mal, até todo aquele momento de luta qual ele viveu, nem assim. Ele continuou firme, ele continuou fiel. Ele teve um diálogo com Deus, um diálogo que o levou à cura, um diálogo que o levou a ter uma vida realmente assim, foi uma mudança tremenda, né? Foi uma transformação. E Jó teve tudo aquilo que ele tinha perdido, ele foi restituído, né? Deus, o que Ele quer fazer das nossas vidas é justamente isso, nos restituir aquilo que foi perdido, aquilo que eu sou, né? Aquilo que eu sou em Deus, porque eu só sou alguma coisa se eu estiver nele. É isso que o Senhor quer da minha vida, que eu esteja nele. Então, essa é a mensagem de sabedoria, né? Saber, ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer, né? O que Apocalipse fala, né? Aquele que tem ouvidos, ouça, né? Então, essa é a sabedoria, ouvir e obedecer, né? Ter os olhos abertos, ter os olhos espirituais abertos para ver a mão de Deus na história e descansar e confiar, né? E entregar a Ele e saber, Deus está trabalhando, Deus não esqueceu de mim, né? Deus não esquece você. Então é isso que você precisa abraçar, precisa ter aqui no seu coração. E aí nós vamos para o nosso terceiro item, que é a mensagem de adoração, né? E aí a gente vê a mensagem de adoração nos Salmos. E os Salmos são justamente o que a gente já presenciou aqui, né? O que a gente já estudou aqui, que são mensagens que falam o nosso coração, né? Que mexe com as nossas emoções. E através dos Salmos é que a gente vê, né, os salmistas que expressaram ali, né, a questão dos sentimentos de medo, de tristeza, terror, né, alegria, esperança, fé, né, a relação dele com Deus, a relação de quem é Deus, o poder, a soberania de Deus, tudo isso que a gente vê nos Salmos, como se relacionar com o Senhor, como ver, né, a mão de Deus, né, em tantos momentos em que os salmistas, quando eles relatam ali os momentos de aflição,
os momentos de dificuldade, de luta, de solidão, né? E como clamaram ao Senhor, como o Senhor veio em sua direção. Então, é essa relação, né? Esses sentimentos ao qual o livro de Salmos, ele nos remete, né? Ele faz com que a gente desperte para aquela atuação do homem com Deus, né? E aí, como que a gente, né, tem essa mensagem de adoração no nosso coração através dos salmos? E lembrando que os salmos são os próprios, né, que tem a ver com louvor, né? Essa adoração, esse reconhecer Deus, esse vê-lo como soberano que Ele é, como aquele que está realmente movendo todas as coisas para que o seu plano último, né, não digo nem o plano, né, porque o plano já foi executado, mas Deus está encaminhando tudo para que culmine, né, no retorno de Jesus, na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, né, a qual muitos não conseguem ver, muitos tiraram Deus da sua história, muitos tiraram Deus da sua vida. Agora veja, tiraram Deus da sua história, tiraram Deus da sua vida, porque Deus, Ele não se retirou da história. Deus, Ele não se retirou do tempo ao qual nós estamos vivendo e o qual nós existimos. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. E é por isso que as pessoas que fazem isso, elas precisam despertar. Elas precisam sair desse tempo de ignorância, como eu estive nesse tempo de ignorância, talvez você também viveu esse tempo de ignorância, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, os nossos olhos foram abertos. Então é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Como diz, né, o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é justamente quando nós escondemos a palavra do Senhor é que nós temos a força e a graça para não pecar contra o Senhor, né? Então, como eu digo, não é medo, não é o temor. Porque senão isso vai acontecer. Porque senão a mão de Deus. Eu não tenho que fazer nada com essa motivação. A minha motivação tem que ser o amor de Deus por mim, né? O amor de Deus pelo ser humano. A minha motivação tem que ser aquilo que Deus é para mim, né? Aquilo que eu conheço de Deus, aquilo que eu vejo de Deus. E o que nós precisamos é prosseguir em conhecer, né? Continuar conhecendo o Senhor, continuar buscando a sua face, continuar buscando os seus ensinamentos, né? Passar mais tempo com o Senhor, começar a desejar, a querer realmente descobrir como Deus age, né? Como que Deus, não somente na história que a gente vê na história, mas na história, na nossa história, né? Parando, refletindo aquilo que já passou, refletindo naquilo que é e acreditando naquilo que virá. Então, pessoal, você não esquece, deixa a sua curtida se você gostou até aqui, se Deus falou ao seu coração, tá? E aí, professor, você, depois, né, que já todos os alunos vieram à frente e fizeram a apresentação de cada um desses tópicos que foram apresentados aqui, aí você vai fazer o seguinte: você vai ter uma caixa com perguntas, entendeu? E você vai fazer aquele tipo de brincadeira, tipo a batata quente, tá? Se houver tempo, é essa atividade que você vai fazer. E aí, então, você vai chamar um aluno à frente, e esse aluno, tá? Enquanto todos os demais estão, né? Eu estou aqui com a minha caixa na mão. Essa aqui é a minha caixa. Tem perguntas que você preparou, tá? Que estão aqui dentro. E aí, aquele aluno que foi à frente vai ficar de costas. E é ele quem vai dar o sinal quando vocês, ao som de uma música que vocês vão cantar, né? Vão estar aí louvando, uma música de adoração, de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele é. E aí vocês vão estar passando a caixinha. Quando o aluno que foi à frente der o sinal com palmas ou apenas com uma voz, né, mandando parar, a pessoa parou, abriu ali a caixa, né, pegou uma perguntinha e aí ele vai fazer a pergunta, né, vai ler a pergunta e vai tentar responder. Caso ele não consiga responder, não tem problema, porque isso aqui não é uma prova, né? Ali todos os outros, né,
pode ir acrescentando as suas respostas. É só um meio aí da brincadeira, né, de você tentar ver aí uma avaliação da aprendizagem, do entendimento, né, faz perguntas que tem a ver com aquilo que foi o conteúdo que você apresentou, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa lição, que realmente tenha sido uma bênção na sua vida. E para eu saber, não esquece, eu deixo sempre os slides aqui para você. Vai lá no meu site, porque eu coloco aquilo que é atividade, aquilo que é dinâmica, aquilo que é algo que você possa acrescentar na sua lição, eu coloco lá no site, que é o sandracavalheiro.com. Vou deixar aqui no final do vídeo algumas ideias de dinâmicas que você pode fazer, porque eu não sei se você vai caminhar nesse mesmo, né, da maneira como eu caminhei aqui. Se você gostou, por favor, eu te peço, deixa um comentário aqui para eu saber que está sendo uma coisa boa na sua vida, tá bom? Você que é aluno, que está chegando aqui, né, foi a primeira vez que, né, veio aqui no canal, que você seja assim muito abençoado, que tenha sido uma bênção na sua vida, que Deus tenha falado aí ao seu coração na palavra dele, tá bom? E aí semana que vem nós estamos aí com a outra lição e eu espero você aqui, amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.